Paz e bem, tudo bem com vocês? Senhor, o que queres que eu faça? Vamos continuar nossa meditação depois de muito tempo, né? Sobre a legenda dos três companheiros. Meditação, reflexão que nos ajuda aí na caminhada de franciscanos. Bom, no último vídeo, que faz já bastante tempo, né, que eu não gravo vídeo aqui, nós estávamos conversando sobre o capítulo 6 da Legenda dos Três Companheiros. Neste capítulo, trata sobre como que Francisco de Assis começou a fugir das primeiras perseguições, ou seja, pai, parentes, e como ele chegou até um sacerdote levando coisas para doação para aquela igreja, né? Nós paramos na metade do capítulo. Esse texto da Legenda dos Três Companheiros, se você é franciscano da UFS ou de algum ramo religioso, você tem acesso a esse texto na sua casa, da Legenda dos Três Companheiros nas fontes franciscanas. Caso você não tenha o livro, né, em si, você pode, chamado as fontes, né, você pode recorrer à internet, que é super fácil de encontrar hoje. O texto da Legenda dos Três Companheiros você pode encontrar no site dos capuchinhos.org.br. Você vai lá na aba Franciscanismo e você vai encontrar lá fontes franciscanas. Se você abrir, vai aparecer vários tópicos lá. Um deles vai ser a Legenda dos Três Companheiros, em biografias, se eu não engano. Mas procura lá que você acha. Bom, vamos continuar então. Francisco começa a ser, quando ele está aí fugindo da perseguição, as pessoas ficam sabendo que ele deixou tudo e ficou louco, né? Para o pessoal de Assis, ele está louco. Então ele começa a ser injuriado por todos. E este assunto, né, essa notícia acaba chegando ao ouvido do seu pai. Ao fazer-se tal rumor sobre ele pelas praças e vielas da cidade, finalmente o mesmo chegou ao pai, que, sabedor de que tais coisas faziam os concidadãos contra ele, levantou-se imediatamente para buscá-lo, não para livrá-lo, mas antes para perdê-lo. Então, assim, dá a ideia que o pai vai salvá-lo, né, das injúrias. Jogavam barro nele, jogavam coisas, mas na realidade não. O pai estava do lado dos, vamos dizer assim, dos cidadãos de Assis. Por quê? Porque o pai estava preocupado, claro, com a imagem, né? Não só com a imagem, mas no sentido assim que ele queria que o filho herdasse, né? Ele depositou muita confiança nesse filho mais velho. Então é uma grande decepção para ele. Não conservando nenhuma moderação, correu para ele como um lobo contra a ovelha, e, encarando-o com olhar turvo e face áspera, impiamente lançou as mãos sobre ele. Então o pai partiu para cima, né? Agarrando-o para casa e fechando-o num cárcere escuro por vários dias. Tentava arrastar seu ânimo com palavras e açoites para a vaidade do mundo. Aqui as fontes, a ideia da fonte é mostrar a santidade de Francisco. Então, assim, esse linguajar, assim dizendo, né, que o pai tentava puxar ele de volta para o comércio, para as coisas do mundo, enquanto Francisco, já decidido em seguir a Cristo, já decidindo, né, vamos falar assim, a seguir a Cristo, então ele recusa, né? Mas aí ele apanha do pai, né? Apanha aqui, segundo o relato aqui da Legenda dos Três Companheiros, apanha mesmo, né? Açoites, e é preso por vários dias. Ele, porém, uma coisa interessante antes, né, que Francisco aqui não é mais criança, né? Então esse apanhar aqui realmente é de dois adultos, né? E o pai de Francisco, Pedro Bernardone, batendo no filho já adulto, né? E na Idade Média, 20 anos não é
Não é criança, né? Ele, porém, nem movido pelas palavras, nem pelos grilhões, ou cansado dos açoites, suportando tudo pacientemente, tornava-se mais pronto e forte para cumprir o santo propósito. Bom, aqui de novo destaca a questão da santidade, né? Uma visão de santidade dos relatos biográficos. A gente tem que ter isso aqui em mente para a gente não fantasiar muito a santidade. Será que Francisco suportou mesmo com tranquilidade? Porque dá a ideia assim, nossa, nem doeu, né? Ou ele nem ficou, às vezes, com uma certa raiva do pai. Né? A gente tem que tomar cuidado com esses relatos, porque senão a gente pensa que ser santo é ter sangue de barata, né? Não, é um jeito do escritor aqui, do agiógrafo, aquele que conta a história de um santo, para revelar a santidade, né? Mas a gente tomar cuidado para a gente não achar que santo não sente nada, né? Isso não. Seu pai, afastando-se de casa por urgente necessidade, sua mãe, que ficava sozinha com ele, não aprovando o gesto do marido, fala ao filho com palavras meigas, não podendo dissuadi-lo do santo propósito, comovidas as entranhas por ele, quebrou os grilhões e permitiu que fosse embora livre. Então a mãe libertou aí, deixou Francisco sair da prisão que o pai o tinha colocado. Ele, dando graças a Deus, onipotente, voltou para o lugar onde estivera antes, e usando de maior liberdade, como provado pelas tentações dos demônios, instruído pelas lições das tentações, recebido ânimo mais seguro por meio das injúrias, caminhava mais livre e feliz. No entretempo, o pai volta e, não encontrando o filho, acumulando pecados e pecados, lança insultos contra a esposa. Então o pai chegando e vendo que o filho não estava, Francisco tinha fugido, a mãe deixou, aí o pai também acaba brigando com a esposa. Depois correu ao palácio da comuna, o pai, queixando-se contra o filho, perante os cônsules da cidade, postulando que fizessem com que lhe fosse restituído o dinheiro que carregava, expoliando a casa. Então o pai vai atrás dos cônsules da cidade para que o filho devolvesse as coisas que ele tinha gasto. Os cônsules, porém, vendo-o assim perturbado, citam Francisco e o convocam por um mensageiro a que compareça perante eles. Ele, respondendo ao mensageiro, disse que, pela graça de Deus, tinha se tornado livre e não mais estava sob a jurisdição dos cônsules, porque era servo de Deus Altíssimo. Então aqui tinha nesse tempo duas autoridades, né? A comuna, que é, vamos dizer assim, um município que começava a se formar, tinha seus representantes, os responsáveis, para resolver as questões municipais, vamos dizer, jurídicas, né? Então, mas como Francisco falou que agora ele já abraçando a vida de Deus, não devia mais responder à comuna, né? Vamos traduzir assim, ao município, né? Então ele precisaria, o único que teria autoridade sobre ele neste caso seria o bispo, né? O representante da igreja ali. Não querendo usar de força contra ele, disseram os cônsules ao pai: desde que se entregou ao serviço de Deus, saiu de nosso poder. Então ali tinha dois poderes, né? Da igreja e aí da comuna. Vendo, pois, o pai que nada conseguia junto aos cônsules, apresentou a mesma queixa diante do bispo da cidade. O bispo, discreto e sábio, citou na devida forma, a que comparecesse para responder à queixa do pai. Ele respondeu, dizendo ao mensageiro, Francisco respondeu: irei ao senhor bispo, porque é o pai e senhor das almas. Então aqui ele já se identifica, como pertencente, à igreja, né? Já não deve mais resposta ao mundo secular, mas à igreja. Vendo, pois, ao bispo
Veio, pois, ao bispo e foi recebido por ele com grande alegria. O bispo disse-lhe: Teu pai está muito perturbado e muito escandalizado contra ti. Por isso, se queres servir a Deus, devolve-lhe o dinheiro que tens, que podendo talvez ser de aquisições injustas. Não quer Deus que ofereças para a obra da igreja por causa dos pecados de teu pai. Seu furor se acalmará recebendo-o. Então, se o bispo faz um alerta para ele, olha, se você conseguiu esse dinheiro de seu pai, esse negócio do comércio, né? Ali existia um conflito na época, né? O comércio começava a surgir. E aí os poderes, vamos dizer assim, da igreja, no sentido econômico, dava os primeiros sinais que diminuía. Então aqui a gente percebe que existe aqui um certo conflito, né? Olha, vai ver que seu pai aí com esse comércio, a usura, né? O lucro era muito criticado pela igreja, era um pecado. Por isso que aqui se destaca, né? Seu pai tem pecado aí, talvez esse dinheiro que ele conseguiu seja pelo lucro, e isso é pecado. Então é melhor devolver, porque isso não faz parte, a igreja não quer isto. Então o agiógrafo aqui quer destacar esse aspecto. Filho, tem confiança no Senhor, continuou o bispo, e age virilmente, e não temas, porque ele será teu auxílio para a obra de sua igreja. Ele te ministrará abundantemente as coisas necessárias. O bispo aqui pede a Francisco que coloque a confiança nas mãos de Deus. Então aqui dá para imaginar aqui a mediação da igreja, né, no início. Se foi bem assim, com todos os detalhes, nós não sabemos. Aí você pergunta para mim, Frei, está escrito aí, mas como assim? Bom, aqui, como mais uma vez vou dizer, é um modo de falar, vamos dizer assim, de revelar como Francisco se converteu no processo, né? Então se destaca muito a santidade. Então ninguém estava lá, assim, o escritor às vezes não estava ali diretamente, né? Se sabe por relatos. E como foi escrito muitos anos depois deste episódio, então se acrescenta imagens de santidade aqui. Quer dizer que o texto não é válido? Não estou dizendo isso, né? Eu estou dizendo que a gente tem que olhar com uma certa crítica positiva sobre o texto, para a gente não cair, né, no erro de achar que a santidade é essa vida translúcida, fácil, né? Totalmente entregue, ele já tinha certeza, né, absoluta, já sabia o caminho exato de que seguir. Não, Francisco não foi assim, né? Foi um processo. Levantou-se, pois, o homem de Deus, alegre e confortado pelas palavras do bispo, e levando o dinheiro diante dele, disse-lhe: Senhor, não só quero restituir-lhe com espírito alegre o dinheiro que é de suas coisas, mas também as vestes. E entrando no quarto do bispo, despiu todas as vestes, e pondo sobre elas o dinheiro, saiu nu diante do bispo, do pai e dos presentes, e disse: Ouvi todos e entendei-me. Até agora chamei Pedro Bernardone meu pai, mas porque me propus servir a Deus, devolvo-lhe o dinheiro, por cuja causa estava perturbado, e todas as vestes que obtive com seus bens, querendo sem demora dizer: Pai nosso que estais nos céus. Não Pai Pedro Bernardone. Descobriu-se assim então que o homem de Deus tinha um cilício sobre a carne debaixo das vestes coloridas. Vários aspectos aqui a gente poderia conversar, né? Uma coisa é a decisão de Francisco deixar todas as coisas, comércio, família, né? Não sei se vocês repararam que nos últimos tempos, né, a gente destaca muito, né, a importância, a figura da família, a figura do pai e da mãe, né? E a gente esquece que quando Jesus está ali reunido pregando a seus discípulos e chega a mãe e os irmãos lá de fora e pergunta: olha, os irmãos, alguém avisa Jesus, seus irmãos, sua mãe está aí fora, e procura vê-lo, né? E aí ele fala: quem são meus irmãos e minha mãe?
São todos aqueles que fazem a vontade de Deus, do Pai, né? Então, assim, são novas relações que o Evangelho constitui. Não são os laços sanguíneos, mas agora sim, todos reconhecendo-se como filhos de Deus. Então isso tem que ficar muito claro, porque às vezes a gente tem um negócio assim, a vocação, foi a mãe que ajudou. Ajudou pode ser, né, claro. Mas a mãe que deu, foi o pai que entregou seu filho. Gente, olha, tomar cuidado com isso, porque não é bem assim não, né? Para começar, a vida é dada por Deus. Nem o ser humano, nem homem nem mulher tem condições de dar a vida. Né? Quem engendra a vida só pode ser Deus. Né? Não é, nós não temos condições. Mas gera filhos, mas quem dá a possibilidade de vida é Deus, primeiramente. Né? Então a gente tem que rever essa ideia de vocação. A vocação é dom de Deus. Né? O chamado é dom de Deus que constitui uma missão. E não os laços sanguíneos. Não são os laços sanguíneos a partir da revelação de Jesus Cristo que nos une, né? Mas sim todos sendo reconhecendo filhos de Deus. Então é aqui que Francisco, né, ele vai afirmar isso. E alguém, nossa, depois ele vai ficar traumatizado o resto da vida porque o pai não aceitou a sua vocação. Não, gente, aí já é questões psicológicas, a gente precisava de tratamento psicológico básico antes da espiritualidade cristã, né? Não é o caso de Francisco. Às vezes a gente fica inventando muitas coisas, né, sobre isso e na realidade não estou desvalorizando as figuras do pai e da mãe, eu só estou falando sobre a verdadeira origem que nos une, né, que é o próprio Verbo de Deus. É isso que nos une, não é o sangue. Tem que ficar isso muito claro para a gente não ficar fantasiando aqui a vida de Francisco, né? Coitadinho, o pai não aceitou. Ele foi seguir a vida dele, né? Essa ideia de laços familiares muito intensos, isso é coisa da modernidade, né? Da nossa contemporaneidade. Idade Média não tinha muitos não. O menino já ali nascia no meio dos adultos e é, era filho da comunidade, ia ia crescendo ali, vendo guerras, vivendo a vida dos adultos, assim, não tinha, vamos dizer assim, não tinha infância e adolescência e pré-adolescência, concepções modernas, né? Contemporâneas, tá bom? Levantando-se, portanto, seu pai, abrasado de grande dor e ira, pegou o dinheiro e todas as vestes, enquanto as levava para casa. Os que haviam estado presentes a este espetáculo indignaram-se contra ele, porque não deixara ao filho nada das vestes. Porém, movidos pela piedade para com Francisco, começaram a chorar fortemente. Então, Francisco foi deserdado. Já não tem mais nada, né? Naquele tempo, ser deserdado era ficar junto com os pobres nas ruas ou fora de Assis, longe, né? Ou com os leprosos. Então, deserdado aqui era jogar o indivíduo, né, fora do grupo social, né, literalmente. E fora dos muros de Assis não se tinha proteção nenhuma. Então aqui realmente é um abandono literal, né? O bispo, porém, considerando diligentemente o ânimo do homem de Deus e admirando sobremaneira o furor e a constância, o fervor, e a constância dele, acolheu em seus braços, cobrindo-o com sua capa. Então aqui há uma imagem assim apresentada mais tarde, né, tardiamente, pelos escritos de biografias, que a igreja acolhe Francisco. Mas nós sabemos que historicamente não foi tão fácil assim, né? Não foi assim, na primeira vista o bispo já ali acolheu, né? Já realmente reconheceu ali a caminhada dele como uma ordem nascente, como uma nova congregação, vamos dizer assim, no nosso linguajar, né? Um novo grupo de católicos. Não foi bem assim não, né? Aqui tá só pintando, né, uma imagem assim mais bonita. Mas foi uma luta, né, para Francisco ser reconhecido, foi uma luta para receber
a aprovação da igreja, né? Porque tinha muitos movimentos naquela época, movimentos heréticos, né? Então a gente tem que levar isso em conta. Quando a gente lê aqui as fontes, né, Legenda dos Três Companheiros, né, não vamos fantasiar demais não e esquecer a história, né? Não, peraí, devagarzinho, né? Pois compreendi abertamente que seus feitos eram de conselho divino e reconhecia que o que vira encerrava não pequeno mistério. Assim, desde então, fez-se seu auxiliar, exortando e favorecendo, dirigindo e acolhendo com entranhas de caridade. Então, o que mostra nessa união do bispo com Francisco, Francisco recorre a ele, né? Isso talvez foi mais acentuado depois que o movimento de Francisco começou a crescer com os primeiros companheiros e realmente o bispo, né, ele acabou ali tendo uma proximidade maior, mas isso depois de um certo tempo, não foi assim de início não, né? Tá bom, gente? Esse foi mais um trecho do 6º capítulo, ficou longo, mas estamos aqui para refletir e meditar, né? Então espero que você reflita aí mais as fontes franciscanas para a gente amadurecer neste caminho. Paz e bem e até mais. Tchau.